Olá, amigos do Fraternidade, Wagner Furlan, aqui de São José do Rio Preto, agradecendo mais uma vez a oportunidade, o convite de estar junto com vocês nesse momento de palestras e reflexões online pelas nossas redes, né, pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Então, imensamente grato pela oportunidade. Rogamos a Deus que possa estar conosco, nos fortalecendo nesse momento, trazendo clareza aos nossos pensamentos, às nossas reflexões, que possa também abrir o coração, a mente de todos nós, para que possamos tirar o melhor proveito da mensagem que foi sugerida. Deus conhece as nossas necessidades, conhece o nosso coração e também rogamos que possa nos auxiliar dentro das nossas batalhas, dentro dos nossos desafios. Que Deus possa estar sempre conosco, a espiritualidade amiga nos amparando. E que assim seja. Então, a mensagem que nós vamos trabalhar hoje está no livro aqui, ó, Sol nas Almas. É uma mensagem, é um livro que é psicografia de Valdo Vieira e pelo espírito André Luiz. A mensagem que nós vamos trabalhar, pelo menos alguns trechos dela, é a mensagem 55, que é hoje e amanhã. Então é um texto muito bom, que traz boas reflexões, mas tem um pedacinho dele que eu achei bem interessante, é onde que ele fala assim: somos hoje o reflexo de ontem e seremos amanhã o reflexo de hoje. Então, essa importância desse cuidado que nós precisamos ter com o hoje e com o amanhã. Por quê? O hoje é a semente, o amanhã é a colheita. Então, é algo inevitável a todos nós, é plantar e colher. Isso é algo que vai acontecer em nossas vidas. Independente se a gente quer ou não, a todo momento nós estamos plantando e estamos colhendo. É como se o nosso livre-arbítrio é as nossas escolhas, nós estaremos ali escolhendo as nossas sementes, e a lei de causa e efeito é a colheita, e a lei de progresso é a evolução. Porque é interessante quando a gente olha para isso, porque independente das nossas escolhas, independente do meu plantio, eu vou colher, é um fato. Mas mesmo quando eu estou jogando sementes não muito boas, mesmo assim eu vou ter aprendizado. Então, o que nos cabe é pedir a Deus que nós possamos ter sabedoria de tirar o melhor de cada situação que nos aparece. Então, alguns dias nós vamos fazer escolhas ruins. Infelizmente, né, melhor dizendo, vai acontecer. Porque ainda nós somos espíritos com uma grande faixa de melhoria, né? Ainda temos muito a evoluir, então em algum momento a gente vai escolher algumas sementes que não são boas mesmo para nós, mas que se a gente tiver sabedoria, nós vamos também tirar evolução desse processo. Então, esse hoje, né, esse trabalhar o hoje é algo que é muito importante. Nós precisamos buscar, no dia de hoje, não esperar uma perfeição desse dia, esperar um mundo perfeito. Ou às vezes a gente fica tão ligado às nossas conquistas que a gente só está preocupado em conquistar. Mas, na verdade, nós precisamos sentir, nós precisamos trabalhar esse dia de hoje. Nós precisamos sentir o sol nas almas, porque assim nos aquece, nos fortalece para seguir em frente. O hoje é saber se divertir, tirar o melhor proveito, sempre com os pés no chão,
Mas também é saber que terá dias de choro. Algumas vezes vai acontecer, mas a gente não pode esquecer quanto nós somos amados, o quanto Deus é presente em nossas vidas, seja nos dias de alegria, ou seja, nos dias mais tristes, Deus está sempre nos amparando por intermédio dos bons espíritos, do nosso anjo guardião. Nós nunca estamos sós, mas somos respeitados. O livre-arbítrio, como já foi dito, é sempre respeitado. Deus sempre respeita as nossas escolhas, mesmo aquela que Ele sabe que não será boa, Ele também sabe que vai chegar o momento para entender o que é melhor e o que aprender. Então, tá tudo certo. A gente precisa ter alguns cuidados, porque às vezes o medo paralisa o nosso hoje. E é aquele medo, muitas vezes, ele se torna verdade, sem nenhuma análise, sem a gente buscar exatamente o porquê ele está acontecendo, o porquê de tanto medo. É preciso questionar os nossos medos. Eles estão aí, são emoções, sentimentos que estão válidos. Algumas vezes nos protege, algumas vezes nos param. Então ele precisa ser analisado, ele precisa ser questionado, mas é algo que em todos os dias nós precisamos ter é gratidão. É sempre agradecer a Deus, não por obrigação, mas por aquilo que nós estamos nos tornando, pelo nosso esforço, mas muito pelo amor que Deus tem por nós. Então, gratidão é algo que vai fazer a nossa vibração melhorar. Nós vamos ser um ser melhor tendo essa gratidão ativa em nossas vidas. É interessante que quando a gente fala de gratidão, muitas vezes nós precisamos contemplar as pequenas coisas, a simplicidade, porque a vida é feita dessa simplicidade. Jesus nos ensinou, Jesus é o nosso modelo e guia na simplicidade. Então, precisamos em nossos atos buscar, buscar essa gratidão, essa contemplação, naquela mensagem simples do amigo, tá tudo bem? Como você está? Nesses pequenos atos, naquele cafezinho com alguém querido, que você contempla estar junto com ela, é no silêncio. Às vezes a gente não dá a devida atenção ao silêncio. E o silêncio, muitas vezes, é o que vai nos guiar até Deus. Então, algumas vezes, em meio às agitações, aos pensamentos acelerados, nós precisamos buscar acalmar por intermédio da prece, de uma meditação, porque isso vai nos conectar a Deus e aí nos conecta ao nosso Pai. Então aí a gente consegue vivenciar esse hoje e consegue atingir algo que nos dias que vivemos não é tão fácil, que é viver o agora. É muito difícil viver o agora. Claro, algumas pessoas conseguem facilmente, mas se a gente olhar aí para a média, grande média, e incluir nós mesmos, que não é fácil, não é fácil viver o agora, porque vivemos tantas informações, quantas informações chegam a todo momento. Às vezes estamos assistindo um filme com o celular na mão,
Ou às vezes está lendo um livro e já num leve olhar, já está pegando o celular, já vendo outra coisa. Então, estar presente é algo desafiador a todos nós, mas teremos sucesso se estivermos atentos ao que o agora está nos mostrando. Será que o agora ele está me deixando no presente, que é o correto? Ou será que o meu cérebro está me deixando preso ao passado ou me levando para o futuro? É algo que a gente precisa se atentar, porque viver o agora é estar presente. E estar presente faz muita diferença. Por quê? Nós precisamos estar presentes na nossa família. Nós precisamos estar presente no nosso trabalho, precisamos estar presente nas atividades do centro e nas pequenas ações. Eu quero dar um exemplo do centro. E isso eu estou falando porque isso acontece comigo quando eu não tomo cuidado, quando eu não vigio. Quantas vezes a gente está lá sentado, né, assistindo a palestra, e aí o irmão está lá falando, explicando, fazendo o melhor da sua reflexão, e a gente está ali em corpo presente, mas pensando em outras coisas. Nós não estamos vivendo aquele momento, nós não estamos vivendo o agora, que é estar aí, por exemplo, né, no Fraternidade, presente no agora, assistindo a palestra. Infelizmente, né, a gente conhece algumas pessoas que são comentaristas de palestra. Assim, tudo bem, tá tudo certo, não é uma crítica, mas é só uma reflexão mesmo. E eu fico pensando que é quase impossível uma pessoa ficar falando 40 minutos, 35, 50 minutos e de nada ser proveitoso à nossa vida. Então a gente tem que olhar para cada reflexão e buscar entender o que aquelas palavras que a espiritualidade trouxe, que o irmão trouxe, o que pode servir para o meu momento. Então, às vezes, o problema não está em nada da palestra. Está, às vezes, que eu não estou presente e não quero conectar aquelas situações que Deus traz a nós por intermédio da palestra, porque aquilo ali vai me dar um certo trabalho. Então, que a gente possa buscar, né, ter essa boa vontade, né, de para com nós mesmos. Às vezes nem é com um palestrante, mas é algo para nós. Viver o agora no centro não é para o outro, é para cada um de nós. Então é algo que é importante a gente buscar refletir, buscar trabalhar, que é muito importante essa vivência do agora, do hoje, porque assim a gente vai ter um amanhã, desculpa, um amanhã muito melhor, muito mais proveitoso. Então essa é a nossa busca. Eu também pensando nisso, porque às vezes o nosso pensamento, ele faz aquilo que eu disse, ele nos leva muito para o futuro, ou algumas vezes ele nos leva muito para o passado e não deixa a gente viver o presente. O presente que é o hoje, o presente que é o agora. E aí eu lembrei da 459 do Livro dos Espíritos, que ali fala que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina em nossos pensamentos. E aí, dependendo da nossa vibração, quem está influenciando é irmãos que não estão muito preocupados com a evolução, nem com a deles e nem com a nossa. Então, o que que acontece? Se a gente não ter o devido cuidado,
nós vamos menos que nós vamos viver é o dia de hoje, porque a gente sempre vai estar nos extremos. E vivenciando os extremos, a gente vai ficar angustiado, vai ficar ansioso, muitas vezes num quadro de depressão. E aí a gente sabe o quanto esse processo é difícil, e aí a gente precisa ter o cuidado e tem que muito vigiar, porque quando nós estamos presos às extremidades, né, que é o passado e o presente, não vivendo o presente, o hoje, algo está acontecendo. Então, é algo de chamar a atenção para ver o que está acontecendo. Será que eu não estou sendo muito influenciado e não estão deixando eu tirar o melhor proveito do presente, do hoje que Deus me deu? Então, vigiar é necessário a todos nós, a gente precisa ter esse cuidado. Eu quero dividir com vocês uma pequena mensagem que eu vou falar para vocês. Eu encontrei na internet, é um vídeo, mas é uma mensagem muito bonita e que diz muito desse hoje. Então eu vou ler para a gente não perder nenhum detalhe e eu vou dividir com vocês. O texto chama assim: Caminhe com seu filho até a padaria. Pequenas distâncias, longas lembranças. Ô pai, por que a gente vai a pé de novo? Porque é pertinho, filho. Mas a gente podia ir de carro. Podia. Então, por que a gente não vai? Porque assim a gente demora mais. E eu gosto de demorar quando eu estou com você. O pai anda devagar. O filho pula nas calçadas rachadas, chuta uma pedrinha, fala sem parar. O pai ouve, às vezes responde, às vezes só observa, tudo sem pressa. Pai, pisa nessa sementinha aqui. Ó, faz barulho. Qual? Nessa aqui? Não, essa maiorzona. Viu que parece uma pipoca? O pai sorri e, sem perceber, começa a procurar as próximas sementinhas também. Eles passam por uma árvore que sempre tem uns passarinhos cantando. Passam por um senhor que varre a calçada, por um cachorro que late todo dia do mesmo portão. E o filho sabe o nome de todos. Aquele é o Chico, e o cachorro é o Nico. Aquele é o moço que varre o quintal sempre com cara de bravo. O pai sorri. É como se o filho conhecesse o bairro de um jeito que ele achava que só as crianças viam. E ele também voltou a ser assim. Na padaria, o pai deixa escolher o pão mais comprido. Enquanto o pai paga a conta, o menino segura o pacote com orgulho. O cheiro de pão quente enche o ar. Pai, amanhã a gente vem de novo? A gente vem. Promete prometido? Prometo prometido. O caminho de volta é o mesmo, mas não é. Agora o menino fala sobre o pão que ainda vai comer, sobre o café da manhã, sobre o desenho que vai assistir. E o pai deixa. Enquanto tudo passa tão depressa, ele pensa: será que ele vai querer fazer isso comigo para sempre? A padaria é só o destino. O que importa é o tempo. Entre uma esquina e outra, o jeito que ele segura a mão, o barulho dos passinhos, o latido do cachorro no portão. E aquele pai: espera por mim. Como os momentos são tão simples que a gente só percebe o tamanho deles quando eles viram lembranças. Então essa mensagem, né, esse caminhar até a padaria,
mostra o quanto é importante a gente vivenciar o agora, vivenciar os momentos que nós temos com aqueles que Deus colocou pertinho de nós. E a gente bem sabe, o tempo vai passando, os cabelos vão branqueando, a barba vai ficando branca, a gente vê o quanto esse tempo passa rápido, seja com os nossos filhos, seja com os nossos pais, ou mesmo com os netos, sobrinhos, a gente vê que o tempo passa muito rápido. Então, que a gente possa aproveitar demais o nosso hoje, para a gente ter o melhor proveito no amanhã. Então, agradeço imensamente a Deus, à espiritualidade amiga, ao nosso querido Francisco, que nunca esquece de nós e nos dá a oportunidade de aprender em cada capítulo que ele nos sugere. Então, gratidão ao irmão e rogo a Deus que possa cuidar de todos nós, agradecidos por mais um trabalho. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. E até a próxima, se Deus quiser.